Uma boa tarde a todos, é uma alegria muito grande recebê-los, tanto os que participarão diretamente do evento, como palestrantes ou debatedores, quanto aqueles que aceitaram os convites que formulamos para estarem conhecendo um pouco mais das ferramentas tecnológicas que têm sido colocadas à nossa disposição e nessas inovações que, com certeza, modificaram o mundo. Não há quem estude história que não há de perceber uma ruptura muito grande dos tempos em que vivíamos há 30, 40, 50 anos e o tempo em que vivemos hoje. Eu não sei se será suficiente para início de uma nova era, formalmente delimitada pelos historiadores, mas com certeza as alterações foram muito grandes, muito sensíveis. E hoje ouvimos falar em tecnologia, em algoritmos, hoje ouvimos falar em aplicativos, hoje utilizamos as ferramentas que a internet nos proporciona para fazer. Eu não vou dizer tudo, porque eu, por exemplo, ainda não vi o meu celular acendendo o meu fogão na cozinha e ainda não tenho um celular que tenha um canivete daquele chinês acoplado, mas não estamos muito longe de alcançarmos esta perfeição. Isso, evidentemente, é uma brincadeira, porque é a parte mais fácil, talvez, de atingirmos. Nós temos conosco dois convidados que são especialistas em ciência da computação, são bacharéis, né, são cientistas da computação, que são o doutor Paulo Sobral, não é? Que também é pós-graduando em perícia digital, então é alguém que está, eu diria, se habilitando ou já habilitado, inclusive para dizer, eu não vou querer que ele responda isso, se o nosso voto é auditável ou não, tá certo? Isso nós faremos em outra oportunidade, aliás, já fizemos alguns encontros e eu tenho certeza que ainda não chegamos a uma conclusão efetiva, não é? E temos também o doutor Tiago Kruder, que também, já o disse, é bacharel em ciência da computação e também é um especialista local trade trainer da Microsoft Brasil. Então, é alguém que conhece muito de tecnologia e, talvez especificamente, muito mais da Microsoft e tudo aquilo que gira em torno desse universo que é essa empresa, não é? Que tem, inclusive, um aplicativo, eu diria aplicativo, talvez de forma até equivocada, como este que estamos usando da Zoom, que é o Teams, não é? Que às vezes usamos, e aqui no tribunal ele é a ferramenta utilizada para que nós façamos as audiências e temos feito isso com muita frequência. Pelo menos uma vez por semana eu a utilizo e os meus colegas de Câmara também. Cumprimento também vocês que aceitaram o convite do IMB, né? Nós estamos com 49 pessoas agora na sala, não é? E, em especial, eu gostaria de apontar a presença do meu colega Antônio Carlos Esteves Torres, que é diretor e é presidente do grupo de estudos de história do direito, que também está conosco. E você, cujo nome eu não vou citar agora, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande recebê-lo e também o convidamos a conhecer mais o IMB acessando a nossa página na internet www.imb.org.br. Então, feitas as apresentações, devo destacar também que o Dr. Genilton é o autor intelectual desta ideia, desta live. Nós agradecemos ao Dr. Genilton e também damos nossas boas-vindas à doutora Mônica Moreira, que é advogada, não é? É advogada e está conosco também, foi juíza leiga por algum tempo. E o nosso doutor Marcos Soares, que é o presidente da OAB na Barra da Tijuca, que inclusive recebeu, né, a OAB Barra da Tijuca recebeu um terreno bastante amplo
para realizar a construção de uma sede, não é, que abrigará os advogados e os serviços que são prestados pela OAB naquele local em breves tempos, se Deus quiser. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos, bem-vinda, doutora Mônica, e eu passo a palavra, então, ao doutor Paulo Sobral, doutor Paulo, para as suas considerações, e o faço com muita alegria. É um prazer enorme estar aqui. Muito boa tarde a todos. O Genilton que me convidou, doutor Genilton Castilho, ao doutor Fábio Dutra, doutora Mônica Moreira, doutor Tiago Crude, doutor André Maia e todos os presentes por estarem assistindo a nossa live de hoje, né? Bom, o tema principal do que me trouxe aqui é falar sobre cibersegurança, cybersecurity do inglês, né? Tudo quer dizer a mesma coisa. E quando se fala em cibersegurança, né, cybersecurity, nós falamos sobre todo o contexto de políticas envolvidas na questão de proteção de dispositivos eletrônicos, computadores, independente de sua arquitetura de processamento, softwares, né, que são programas que utilizamos ao longo de algumas décadas, e o contexto de cibersegurança a nível mundial tem mudado, e com a transformação digital, não somente provocada pela pandemia do Covid-19, mas por uma necessidade mesmo a nível mundial de ser realizada, a cibersegurança tem tomado rumos simplesmente fantásticos, né? E também, por outro lado, os ataques cibernéticos têm também influenciado muito e provocado as instituições e empresas de segurança a se mobilizarem diante de uma pancada de ataques, né? A cibersegurança, ela envolve, como eu disse anteriormente, tudo que está ligado ao contexto cibernético. Se conecta a um computador e você tem comunicação a um outro dispositivo, ou até mesmo uma tranquilidade para navegar nesse computador, mesmo que localmente, envolve segurança cibernética, né? Eu começo hoje falando sobre os tipos de ataque cibernético que são mais comuns a nível mundial, né? Hoje a gente tem uma quantidade de ataques absurdamente alta. As empresas de software de segurança, desenvolvedores de sistema operacional, como a Microsoft aqui presente, têm tido um esforço absurdo, digamos assim, do ponto de vista técnico, né, e de investimento mesmo, para poder realizar e sanar esses tipos de problema, né? O primeiro, talvez assim, o primeiro da lista seria o backdoor, né? O backdoor é um tipo de cavalo de Troia, para quem não lembra aí da história de Troia, né? São aqueles camaradas que vêm como um arquivo bonzinho, né? Ele vem como um software de antivírus ou vem como um software que vai resolver um problema seu, mas, na realidade, dentro daquele código ali, existe um código ou um pedaço de código, digamos assim, uma seção de código maliciosa, na qual o objetivo é infectar o computador ou dispositivo ligado à internet e o criminoso obter o domínio, né, e o controle desse dispositivo, para que ele realize a prática objetivada, digamos assim, né? Logo em seguida, é fácil de nós enxergarmos o phishing como um dos cabeças, digamos assim, dos ataques cibernéticos, né? O phishing ele começa com técnicas de engenharia social, né? Para todos que não sabem o que é engenharia social, são aqueles criminosos que normalmente eles se apresentam como uma pessoa que vai resolver o seu problema. Ele pede alguns dados seus, dados estes que são cruciais para poder liberar o uso de algum aplicativo ou algum programa específico. E uma vez que você realiza o procedimento informado pelo criminoso, ele obtém o roubo de dados, né? E consegue, naturalmente, ter acesso a uma lista de contatos e tudo mais.
Inclusive, há mais ou menos umas 2 semanas, um conhecido meu chegou e falou para mim, inclusive até amigo do Dr. Genilton Castilho, ele chegou para mim e falou: Paulo, o WhatsApp é seguro? Aí eu falei: depende. Aí ele falou: você está de brincadeira comigo? Eles têm verificações de 2 etapas, verificação multifator. Eu falei: desse ponto, sim. Agora, o senhor ativou isso? Não sei, deixa eu ver. Então, o deixa eu ver é que é o problema. Por quê? Na técnica de phishing, se você não ativa o serviço de verificação multifator, de 2 etapas que seja, né, que já é algum tipo de segurança, é muito fácil de uma pessoa, de repente, colocar um cartão pré-pago, digamos assim, de alguma empresa, um cartão virgem, digamos assim, gravar o número da pessoa, ou tentar, de repente, por algumas técnicas, mandar como é que eu posso dizer, uma solicitação para recuperação de senha à empresa X, Y ou Z lá de mensagens e obter, por exemplo, o domínio da lista de contatos e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque demandaria muito tempo para poder explicar de fato como os criminosos agem, mas o que eu posso explicar para vocês é como se defender. A técnica de defesa para esse tipo de problema, vejam, é muito simples, porque o criminoso ele tem que ter um nível de sofisticação que vai além do conhecimento técnico e informática. Ele tem que ter um conhecimento social das coisas. Ele vai ter que entender o psicológico da vítima, ele vai ter que entender o nível de conhecimento técnico na área de informática da vítima para a vítima conseguir cair. Mas a pessoa que está recebendo aquele tipo de ataque, ela não precisa ter nenhuma preocupação do ponto de vista de como esse criminoso vai agir de fato. A única coisa que vocês precisam é o seguinte: qual é a segurança que o software que vocês estão utilizando, que eu estou utilizando, fornece a nós, e qual é a instrução que os especialistas em segurança fornecem a todos. É simples. Garantam que o software de vocês está com a verificação multifator, verificação de 2 etapas ativado. Uma vez feito isso, ele vai poder tentar fazer recuperação de senha do teu WhatsApp, enviar o código via SMS, o que ele quiser. Ele não vai conseguir, simplesmente pelo fato de depender de uma segunda camada de segurança, que é justamente uma senha que é somente sua. Né? No WhatsApp, na verificação de 2 etapas, você tem uma senha lá, que, se não me falha a memória, são 6 dígitos, que o criminoso, mesmo que ele consiga obter a sua lista de contatos por completo, na hora que os senhores recebem um tipo de ataque desse, o criminoso vai ter que, para continuar utilizando o software, digitar aqueles 6 dígitos que os senhores cadastraram na verificação de 2 etapas, garantindo, assim, uma segurança total, né, do software de mensagem instantânea, por exemplo. Verificações de 2 etapas também são utilizadas em outros softwares, como Facebook, como Instagram, e inúmeros outros. Isso já é algo comum, verificação de 2 etapas ou multifatores. Né? O spoofing, ele, na verdade, é um ataque que existe. No entanto, eu não acredito que esteja tão presente quanto o phishing, né? Porque envolve mais a falsificação de endereço de IP, DNS, né? e e-mails. Manipulação de URL, eu, inclusive, estudando na área de perícia digital, né? Computação forense, que é a minha área de estudo, um dos professores, na época, chegou para mim e falou: olha, existe um caso que foi um caso que dominou, digamos assim, o Brasil, e isso foi, inclusive, se não me falha a memória, notificado e tudo mais, que foi um caso de o cara queria entrar no Itaú, e aí a letra I maiúscula e a letra L, né, no modelo de letra que é digitado, por exemplo, no navegador, elas são muito próximas. Percebam, apertem o caps lock, digitem I maiúsculo e L maiúsculo num programa editor de texto, ou mesmo num navegador de web. Vocês vão ver que parece muito. Então, o que o camarada fez, né? o criminoso? Ele escreveu LTU, e aí enviava para as vítimas: entre nesse site e, por acaso, se vocês não estão com os dados atualizados, atualizem os dados.
E nada mais, nada menos, o que tinha ali era um ataque para capturar os dados de conta, senha e tudo mais, e o criminoso obtinha total domínio sobre a conta da vítima, né? Outro ataque que a gente ouve falar direto nos noticiários, mas é assim, você liga a TV, eu acho que tem que ter uma notícia sobre isso, digamos assim. São os ataques DOS, ou Denial of Service, né? Ataque de negação de serviço no português, né? Denial of Service vem do inglês. E o ataque DDoS, que é o Distributed Denial of Service, né? O DDoS ele é mais comum. O ataque de DDoS, na realidade, ele existe da seguinte forma. O criminoso ele tem como alvo uma página, a gente vê no noticiário que quase sempre são páginas de instituições, páginas que vão movimentar uma determinada opinião pública e tudo mais. E esses criminosos fazem o quê? Eles simulam que várias máquinas estão tentando acessar aquele mesmo domínio ao mesmo tempo. Com a limitação técnica dos servidores e provedores de internet, quando um site recebe uma solicitação muito grande, digamos assim, de 10 mil computadores tentando acessar ao mesmo tempo um determinado link, o que ocorre, senhores? Esse site cai, ele fica fora do ar, porque não existe uma capacidade de distribuir o serviço para todos aqueles que estão tentando acessar. No entanto, aqueles 10 mil computadores que estão tentando acessar, na realidade, um computador está tentando acessar. Só que ele simula a presença de 10 mil computadores e derruba um site. Isso é, assim, cabeça dos ataques que existem aí a nível mundial. Aí tem o ataque direto à memória, que é o Direct Memory Access, né? Tem o eavesdropping, decoy, shadow surfing, tem tantos outros ataques que, sinceramente, senhores, eu gastaria aproximadamente uns 5 dias, eu acredito, falando somente sobre ataques cibernéticos e como podemos nos proteger diante dessas ameaças. Mas o que eu falo para os senhores não é para os senhores ficarem com medo, né? O que os senhores devem verificar é o seguinte: primeiro, existe uma expressão, se eu não me engano, americana, chamada "não existe almoço grátis", né? Se alguém vem oferecer algo gratuito aos senhores, ou com custo muito baixo, ou um benefício por alguma coisa, os senhores devem ficar atentos. Porque ninguém fala, você ganhou 100 mil reais que você foi sorteado na 9.900, sei lá, qual número do negócio que você nem cadastrou. Você não cadastrou, você não está concorrendo, cara. Como é que você vai ganhar na Mega Sena se você não cadastrou? Você não fez o jogo, não existe isso, entendem? Então, não existe isso. Então, por este motivo, o que os senhores devem avaliar? Primeiro, a oferta, né? Quando a oferta é muito grande, vocês devem verificar se existe ali, de fato, algo por trás daqui, né? A segunda coisa é, garantam a segurança dos dados de vocês utilizando softwares genuínos. Aí um amigo esses dias chegou para mim e falou, Paulo, mas e o Linux? O Linux é gratuito, né? Licença de livre distribuição, eles não têm fins lucrativos em algumas distribuições. Então, como é que você fala sobre o Linux? Por exemplo, eu falei, olha, é simples, existe uma comunidade muito grande que trabalha em cima do Linux e a intenção deles é ser gratuito. Eles não têm funcionários para pagar, não têm conta para pagar, e muitas atividades são realizadas, né, naquele sistema operacional de forma colaborativa, né? Então, todos ganham ali, todos estão trabalhando, não há problema nenhum, trabalhando no sentido de melhorar um software e sem a necessidade de ganho, porque você também está utilizando o software. No entanto, quando se trata de uma empresa que é o caso da Microsoft, que fornece uma garantia de funcionamento do software, não vai funcionar mais ou menos, senão você vai lá e pesquisa na comunidade. Não, existe uma garantia, existe uma central de atendimento por trás. Existe o Tiago que está aqui ajudando os senhores a aprenderem a utilizar a ferramenta deles. Tudo isso tem um custo, não é de graça, né? Eventualmente, nesse evento aqui, nós nos dispusemos a vir aqui para elucidar algumas questões, mas, via de regra, o custo disso tudo é pago através do licenciamento que o cliente
compra ali, por exemplo, ele compra lá um Microsoft 365, ele compra, né, tanto o lucro da revenda, o lucro do distribuidor, de toda aquela cadeia de suprimento que existe até chegar no cliente final, né? Então, assim como qualquer outro produto, você vai comprar um arroz, por exemplo, no supermercado, que vai dar lucro ao varejista, e depois o distribuidor, e depois o produtor. Isso é algo comum, né, na nossa sociedade. Então, o que eu quero falar, senhores, é o seguinte: quando vocês veem um sistema robusto, confiável, que é utilizado pela maioria dos computadores, desktops e notebooks no mundo inteiro, sendo vendido por R$ 75. Isso não existe. Simplesmente não existe. Ah, mas eu vi o site não sei o que é confiável. Tá, mas alguém foi lá e colocou no site. Hoje tem um marketplace. Então, você vai lá, por exemplo, qualquer empresa e bota dentro de um marketplace desses da vida e vende lá o software. E, infelizmente, no Brasil não existe uma auditoria sofisticada para poder avaliar a revenda e verificar o que está sendo praticado ali. Mas a realidade, senhores, é o seguinte: o software original ele está ligado diretamente, segundo a Microsoft, à segurança cibernética, né? Eu estava olhando um artigo antes dessa apresentação, simplesmente fantástico, né? Ele foi um artigo desenvolvido pela IDC, né, e publicado no site da Microsoft, microsoft.com/pt-br/original/, que diz: ataques de malware estão associados a softwares não originais. Malware, qualquer aplicativo malicioso, entendam os senhores. E ele acaba colocando, depois da chamada do artigo, o seguinte: globalmente, há uma correlação forte e consistente entre usar software não licenciado e encontrar o malware. Portanto, quanto maior o uso de software não licenciado, maior o risco de encontrar o malware. Apesar dessa correlação, o software não licenciado continua a ser implantado em taxa alarmante. Em 4 das 6 regiões, incluindo Ásia, Pacífico, Europa Central, Oriental, Oriente Médio, África e América Latina, a maioria do software implantado em computadores pessoais não é licenciado. Além disso, o IDC estima que haja uma chance em 3 de encontrar malware ao comprar software não licenciado. Senhores, uma chance em 3. São 33% aproximadamente de chances de você ter malware pelo fato de estar utilizando um software pirata. Então, o que eu quero dizer aos senhores hoje é o seguinte: tomem cuidado com aquela chave de R$10 ou com o cara que instala o software lá por 50 conto, instalo para você. Não pode. Isso não pode de modo nenhum. Simplesmente pelo fato de, além do ponto de vista ético e moral, os senhores aí que estão participando, os advogados, devem entender melhor da questão ética e moral e tudo mais, que realmente é muito importante para nós. Os senhores também devem avaliar que, além desse ponto, existe o ponto de vista de segurança, né? Como um profissional, aqui a gente fala no âmbito do direito e tudo mais, os profissionais, por exemplo, do direito, podem utilizar um software, digamos assim, não original, não genuíno, e garantirem segurança, tanto para eles, quanto para o que eles servem. Então, isso é um ponto crucial, né? Ataques de malware estão associados a software não originais. Então, ao comprar um computador e tudo mais, independente do software que vocês estão utilizando, se ele é pago, compre o original, porque isso vai garantir o primeiro passo da segurança, né? O Tiago vai complementar toda essa questão de segurança. Espero que o que eu tenha falado tenha ficado claro. É a minha primeira live oferecida aí pelo IMB, né, doutor Fábio Dutra, muito obrigado. Genilton Castilho, doutor Genilton Castilho, que foi lá na loja que eu trabalho e me caçou lá, falou: Paulo, você precisa falar sobre isso. Eu falei: cara, mas o que eu falo? Ele falou: fala o que você sabe. E, aos senhores, é um pouquinho da minha humilde experiência, meu humilde trabalho e a minha análise que eu tenho realizado ao longo de alguns anos, do ponto de vista computacional, é esse. Espero que tenha ficado claro. E, se os senhores tiverem alguma pergunta, podem fazê-la sem problema nenhum. Bom, passo a palavra ao doutor Fábio Dutra para que ele direcione ao próximo palestrante, por gentileza.
Muito bem, doutor Paulo Sobral. Se foi a sua primeira live, eu gostaria de dizer que o senhor foi muito bem, né? Até porque o senhor falou coisas importantes e eu consegui entendê-las. E eu não entendo né, de informática, de internet, de malware, né, desses cavalos de Troia que vocês inventaram também, né? Porque quem estuda muito e tem condições de falar sobre, às vezes tem condições também, se for preciso, de deter avanço dos males que, porventura, venham a ser inseridos, inseminados ou introduzidos nos programas que nós queremos, muitas vezes, que sejam perfeitos e, muitas vezes, fazemos também escolhas não muito ortodoxas, diriam assim, fiquemos apenas com a metade da palavra. Mas, se nós usarmos programas piratas, programas comprados ali no edifício Avenida Central, ali na porta na Rio Branco, a gente não pode também esperar que seja algo muito, muito bom. Né? Muito obrigado, então, por sua participação. Eu diria que foi excelente. E passo a palavra ao doutor Tiago Kruder, que também nos trará um pouco dos seus conhecimentos. Eu sei que o tempo de que ele dispõe é um tempo curto para dizer tudo que ele sabe. Né? 5 dias Imagine. nós não teríamos, com certeza, mas nós teremos muito prazer em ouvi-lo, doutor Tiago, e o senhor está com a palavra. Muito obrigado, Dr. Fábio Dutra. Gostaria de agradecer imensamente a todos que estão conectados. Gostaria de agradecer ao MB pela parceria e pelo convite, ao Paulo pelo convite e também ao Genilton. É um prazer enorme poder aqui compartilhar um pouco das informações aqui ou da visão, como nós dizemos aqui internamente, a visão que a Microsoft tem para esse contexto, a visão que nós temos hoje em dia para o tipo de desafio que nós encontramos e como a Microsoft enxerga esse desafio e constrói soluções para facilitar o dia a dia e realmente para que vocês possam focar no dia a dia de trabalho. Né? A tecnologia ela é construída com o objetivo de ser uma ponte entre uma atividade que você quer realizar e uma facilitação para essa atividade. Então é muito importante que a tecnologia não funcione como um bloqueio. Então entender a importância das ferramentas que a gente utiliza hoje em dia é crucial. Eu separei um material visual para que a gente tenha um pouco de apoio para o contexto do que eu quero apresentar para vocês. Então, vamos lá. Eu acredito que o doutor já tenha me apresentado, mas só para reforçar, meu nome é Thiago Cruz, eu trabalho como Local Trade Trainer para a Microsoft Brasil. E quando nós conversamos internamente aqui sobre os desafios que nós temos atuais, uma das principais questões que a gente traz para dentro dessa conversa é como nós enxergamos os locais de trabalho. Então, o que nós podemos ter de ferramentas, qual é o perfil desse local de trabalho e o que tem acontecido nesse local de trabalho para que a gente consiga ajudar os nossos clientes, para que a gente consiga ajudar os nossos usuários. Então, quais são esses desafios? Acho que a primeira pergunta que se faz quando se desenvolve um aplicativo, por exemplo, né, para quem pensa, a gente vê essas turmas que desenvolvem aplicativos e fazem sucesso, né? Qual é a pergunta que origina um aplicativo? É o que você está tentando resolver. Qual é a questão que você vai melhorar no mundo? Ou qual é a questão que você vai melhorar no mercado? Que diferença você vai fazer? Qual é o desafio que você está tentando responder? Então, quais são os desafios aqui de hoje em dia? Então, os desafios desse universo que já vem em uma transformação digital há muitos anos e tem uma velocidade realmente acelerada, considerando o contexto atual dos últimos meses, são desafios bastante específicos, são evoluções dessa transformação digital. Então, a gente está falando de mão de obra ali, né, de trabalhadores, colaboradores distraídos eventualmente. Então, nós temos hoje um contexto de trabalho descentralizado que traz esse desafio. Então, a gente se conecta de lugares diferentes, se conecta, às vezes, se locomovendo de um lugar para o outro. Então, a gente tem um desafio não só de distração para a relação que a gente tem com o dia a dia de trabalho que a gente tem normal, né, no dia a dia mesmo, poxa. Porém, o desafio também conectado aqui
com as nossas soluções, ou seja, se nós não temos sistemas conectados, se a gente tem dificuldade de conversar com os nossos colaboradores, de ter acesso a uma certa informação que é necessária para que eu tome uma decisão que é importante, que tenha uma sensibilidade com relação ao tempo, eu preciso de uma solução que entregue isso. Então, isso faz parte do contexto e ali, como um terceiro ponto, o ponto mais importante, o tema hoje da nossa live, então, quais são os riscos de segurança e conformidade que são apresentados hoje em dia para as companhias no Brasil, especificamente, é claro, para quem trabalha, ainda mais com regulamentação, né? Então, isso é muito importante, especificamente dentro do contexto em que nós aqui trabalhamos, e é por isso que é importante a gente entender que eu quero. Qual que é o meu objetivo? Poxa, a gente teve uma introdução e é claro que quando eu falo de cibersegurança, né, uma das minhas frases introdutórias é falar sobre o aumento do nível de complexidade. Então a gente viu que através da introdução a gente vê inúmeros nomes de ataques complicados, técnicas de se invadir ou de se acessar um sistema, de se enganar um usuário. E é claro que o desafio que nós temos aqui como desenvolvedores de soluções é simplificar o entendimento e a maneira como você, usuário, e os seus clientes vão lidar com esses desafios. É por isso que nós desenhamos soluções que estão prontas para esses desafios e nós temos a missão de trazermos aqui para vocês e explicar, dentro desse contexto, o porquê essa solução faz essa diferença para esse desafio específico. Por que uma versão moderna do Microsoft Office é importante do ponto de vista de segurança e conformidade? Qual é a diferença de uma versão antiga? Qual a diferença de uma versão não original? Então, é muito importante entender esse contexto justamente para responder esses desafios. Hoje a gente tem um contexto de transformação digital bastante claro e que deve apresentar tendências a longo prazo. Nós, na Microsoft, acompanhamos através de inúmeros estudos qual é o comportamento do mercado de trabalho. E hoje nós temos aqui 82% dos gestores de empresas declarando que têm a intenção de absorver parte da transformação digital ou parte da descentralização de trabalho híbrido que foi concebida nos últimos meses e que já era uma tendência nos últimos anos. Uma outra consequência interessante desse momento que nós estamos vivendo, é claro que vocês devem sentir na pele isso, eu sinto com certeza, é um aumento de carga de trabalho diária. Então, hoje a gente realiza mais atividades ou trabalha a tempo, um tempo adicional aqui para realizar as mesmas coisas, eventualmente resolvendo questões de conexão, de acesso ao arquivo. Então, isso é parte da consequência que a gente encontra nesse tipo de ambiente. E aqui é legal considerar a importância que as ferramentas de trabalho vão ter justamente para atender essa necessidade. E um dado que a gente costuma, que eu não mostro aqui visualmente, mas que a gente costuma mencionar, até para trazer de forma um pouco mais real essa transformação, é que de fevereiro de 2020 até fevereiro de 2021, nós tivemos um aumento de 5 vezes no número de vagas desenhadas com a configuração de trabalho remoto no LinkedIn. Então, isso já mostra não só uma intenção dos gestores, como postos de trabalho no país se desenhando com essa configuração e realmente o mercado de trabalho caminhando para essa direção. Então, existe um paradoxo hoje em dia, as pessoas se sentem menos conectadas e precisam de soluções que conectem essas necessidades e precisam realizar isso dentro de um ambiente com muita segurança, idealmente de fácil gerenciamento, idealmente de fácil lida no dia a dia, ou seja, uma ferramenta que seja familiar, que seja fácil de ser entendida e que aproveite características modernas, por exemplo, como inteligência artificial. Vocês devem ter notado, por exemplo, que eu estou utilizando aqui umas legendas que estão, então eu não estou lendo um roteiro, né? Porque alguém quiser fazer uma pergunta aqui para conferir, pode fazer. Aqui a gente aproveita, por exemplo, uma característica de inteligência artificial da nuvem, Microsoft Azure, onde ela detecta o meu áudio em tempo real e consegue transcrever esse meu áudio em linguagem informal. Isso, inclusive, pode trazer uma tradução simultânea. Então, esse é um exemplo bastante interessante de uma característica de acessibilidade, que é super importante para dentro do contexto com o qual a gente está colocando aqui essas soluções, ou seja, prover ferramentas de acessibilidade para que nós tenhamos soluções completas para as atividades que a gente vai realizar dentro do universo de direito, é super importante, né? Nós vamos ter sempre uma porcentagem dessas pessoas participando. Isso também se torna uma ferramenta de inteligência, independente de ser uma característica de acessibilidade. Então, isso demonstra um pouco como as ferramentas novas trazem soluções modernas, justamente ideais para esses
novos contextos. Né? Vejam aqui que se vocês estiverem consumindo esse conteúdo aqui em um ambiente que seja relativamente ruidoso, nós teremos aqui a legenda para servir de apoio para o entendimento do que está sendo falado em um certo ambiente digital. Tudo isso acontecendo com muita segurança, e eu quero trazer esse contexto na sequência, com certeza. Então, é muito importante acompanhar o movimento do local de trabalho moderno e quais são os desafios e as tendências para que nós entendamos como nós podemos desenvolver soluções para acompanhar a evolução dos negócios, para promover colaboração, trabalho remoto, trabalho híbrido, né? Afinal de contas, o trabalho já era híbrido. Quando a gente geralmente está em uma reunião, era muito comum, né? 75% das reuniões tinham pelo menos um participante remoto, então é muito importante entender a presença realmente definitiva que essas ferramentas vão ter nos processos que a gente tem do dia a dia de trabalho, como a ferramenta de colaboração, é a ferramenta que conecta as pessoas aqui, conecta as câmeras, os áudios, os conteúdos, a documentação que está sendo compartilhada, ela tem um papel importantíssimo. É ela que unifica os aplicativos que a gente usa no dia a dia, então aplicativos que a gente usa para produzir documentações, apresentações, né, eventualmente apresentações visuais para convencer parceiros ou trabalhar ali, um dos casos que a gente precisa trabalhar de forma um pouco mais assertiva. Então é muito importante entender o conjunto de soluções que nós utilizamos. E qual é um dos principais pontos aqui que a gente gosta de colocar quando a gente fala da importância ou das facilidades ou do porquê seria interessante escolher uma solução Microsoft para os desafios de produtividade hoje em dia? Pensem bem, a gente estava falando um pouco de inúmeras ameaças com nomes difíceis de serem entendidos, uma lista bastante extensa, né? Realmente é difícil até para os especialistas acompanharem, uma corrida contra o tempo inteiro. E será que nós deveríamos pensar em cada um desses ataques? Né? Como que nós deveríamos lidar com essa necessidade? Então, o primeiro ponto é pensar em escolher uma solução que solucione o maior número de questões importantes para o seu dia a dia, para um local de trabalho moderno, que faça isso de um jeito familiar, fácil de gerir, seguro e fornecido por uma empresa que tem um compromisso com o desenvolvimento de soluções corporativas. Então, a escolha e a análise do papel que a Microsoft tem no mundo corporativo, né, para quem acompanha ali o famoso quadrante visionário do Gartner, o Gartner é uma empresa que acompanha as tendências das empresas de tecnologia, a Microsoft, mais uma vez, sai como visionária no gerenciamento de segurança de endpoint, ou seja, o mercado corporativo mundial reconhece a Microsoft como realmente à frente da questão de segurança, e isso é refletido nas nossas soluções. Quando você escolhe um pacote Microsoft de ferramentas de produtividade, que inclui tudo que você usa no dia a dia, PowerPoint, Outlook, Excel, ferramentas de produtividade básicas, que estão inseridas dentro de um ambiente que também tem a sua ferramenta de colaboração e tem o compartilhamento de arquivos, além de inúmeras outras aplicações presentes, a gente traz o que dentro dessa solução, além de todos os recursos presentes? A gente traz simplicidade para essa escolha. Quando eu escolho um fornecedor só, e aí pensem bem no papel que essas escolhas vão ter no seu dia a dia, né? Quando eu escolho usar uma aplicação gratuita, como o Paulo muito bem mencionou, ela tem algumas consequências, ou seja, eu preciso de um segundo login. Isso são outros termos e serviços que eu vou estar ali assinando, né? Famosos termos e serviços que nós teríamos que ler por completo para saber o que a gente está assumindo naquele momento, por exemplo, para usar uma solução de compartilhamento de arquivos gratuita. Você sabe que direitos você está cedendo àquela companhia que te oferece aquela licença gratuita para compartilhamento de arquivos e que tipo de segurança eles oferecem? Por isso a gente começa a ver aqui o interesse e realmente o valor de uma solução completa da Microsoft que englobe todas essas questões, onde você vai ter todo o valor de segurança da Microsoft para solucionar questões muito importantes dentro de cada local de trabalho moderno. O papel que a identidade tem hoje em dia no acesso à informação é crucial. O Paulo estava falando muito bem sobre isso, sobre roubo de identidade, sobre phishing com recursos sociais, sobre spear phishing, né? Aquele phishing que é mirado em você de forma detalhada. Então, qual é a melhor maneira realmente de se prevenir, de se posicionar da melhor maneira disponível? Procurei outra palavra, mas eu acredito que seja realmente da melhor maneira disponível para esse cenário. É escolher um fornecedor preparado para isso e uma solução que de forma completa
atenda todas essas necessidades e principalmente contém as características tão necessárias para que nós estejamos aqui com muita segurança embarcada e principalmente em conformidade, né? Isso com uma importância elevada ainda mais dentro da comunidade aqui com a qual a gente está compartilhando essa informação. Então isso é muito, muito importante. Quando eu falo de uma solução completa, acho que um dos maiores exemplos hoje em dia é o pacote do Microsoft 365 Business Standard. Acredito que muitos de vocês aí já estejam trabalhando com ele, né? Mencionaram ali o Teams como nosso aplicativo de colaboração, o papel que o Teams tem na absorção e tendo todos esses valores e características de segurança da Microsoft é crucial. Ele faz parte do pacote do Microsoft 365 Business Standard, que consegue trazer para uma companhia, para um escritório, para uma pessoa, para um empreendedor, para um autônomo, um controle sobre as principais questões desse local de trabalho moderno. Primeiro, com uma identidade Microsoft controlando o acesso a todas essas questões, então, o Outlook, então o Outlook vai ajudar você aqui a ter uma solução não só inteligente e produtiva, mas a prevenir phishing. O Outlook tem recursos de anti-phishing que fazem parte da inteligência artificial dele, e a gente tem inúmeros outros recursos de segurança desenhados dentro de cada uma das nossas aplicações. Então, quando você adota um pacote desse, você soluciona as questões de produtividade com um pacote básico de Word, Excel e PowerPoint, questões de comunicação via e-mail com muita segurança, questões de compartilhamento de arquivo com o OneDrive, lembrando que uma identidade só acessa essas soluções, facilitando a gestão dos departamentos de TI, facilitando, por exemplo, o reporte para eventuais fiscalizações, né? Lembrando que nós temos, é curioso como nós temos não só soluções que vão evoluindo o tempo inteiro, como os contextos, é claro, que vocês sabem muito bem, doutores, que evoluem em torno de legislação e regulamentação da cidade que nós atuamos, do estado em que nós atuamos, do país em que nós estamos e, eventualmente, de uma vertical específica de indústria a qual o nosso cliente pertence. Então, é muito importante, a Microsoft está extremamente acostumada a oferecer documentação dentro das nossas soluções que comprova realmente como nós estamos em conformidade para atender essas necessidades, incluindo o Microsoft Teams, uma ferramenta de colaboração que é desenhada para ser interativa, mas com toda essa inteligência e essa seriedade da Microsoft por trás. Então, ela segue inúmeros padrões de conformidade necessários para inúmeras indústrias, falando de indústrias químicas, né, indústrias legislativas. Então, a gente está falando realmente aqui de uma solução que é pensada e desenvolvida por um fornecedor que está acostumado a trabalhar com essas questões e realmente incorporar tudo que a gente tem em características de segurança dentro delas. Pensem bem que se a gente vai utilizar um compartilhamento de arquivos gratuito, uma colaboração gratuita, a gente está falando de 2 logins adicionais, 2 termos de serviços, 2 desenvolvedores e fornecedores diferentes. A gente tem que lembrar que cada aplicativo que a gente usa é desenvolvido por uma companhia e tem que começar a se acostumar a pensar neles como fornecedores, assim como a gente pensa nos fornecedores da segurança do nosso local físico, né? Como eu fecho a porta? Quem controla? Será que não é melhor eu ter tudo unificado? Então, a gente costuma ter uma brincadeira dentro da área de segurança, que é o ambiente mais seguro do mundo é um bloco de concreto sem porta e sem janela. Porém, o bloco de concreto sem porta e sem janela, ele não tem muita utilidade. E a maneira como você escolhe compor as portas e janelas de um certo ambiente, ou seja, que material você escolhe, que fornecedor você escolhe, vai ser crucial para realmente construir a segurança daquele ambiente em si. Então, a gente pode usar a mesma linha de raciocínio para entender que escolhas fazer no nosso dia a dia. Tá? Isso é muito importante. Hoje, com um investimento relativamente baixo, a gente consegue ter um pacote completo e garantir questões extremamente importantes, como eu estava começando a falar no início do slide, a gente tem contextos que vão se movimentando ao longo dos anos, o mais recente e importante deles é LGPD. Então, nós entramos agora, principalmente depois desse meio do ano, em um contexto de atividades um pouco mais normais do dia a dia, de fiscalização e, eventualmente, de punições envolvendo ali a legislação. Então, é muito importante nós sabermos como orientarmos aqui os nossos colaboradores e, principalmente, como nós nos prepararmos os nossos próprios ambientes de trabalho modernos aqui para garantirem a segurança e para nós estarmos em conformidade. Então, isso é muito importante. Eu quero também trazer uma mensagem aqui sobre... eu falei muito sobre... Diego, a gente faz muita pesquisa aqui sobre a transição para produtos novos ou para edições novas de soluções do Microsoft Office. Acredito que muitos de vocês lembrem aí o primeiro ano que vocês tiveram uma relação
com um aplicativo desses, né? Qual foi o primeiro documento que você escreveu, qual foi a primeira planilha que você trabalhou e entregou para alguém que você colaborava. E qual é a diferença? Porque depois de preço, que é a maior motivação para não transição para uma solução moderna, o segundo maior motivo tem a ver com a satisfação e com a não ciência sobre os impactos de usar uma solução antiga. Quando a gente oferece ou utiliza versões desses aplicativos que não recebem mais suporte, por exemplo, o Office 2010, você não recebe mais patches de segurança. Se você não recebe mais correções de segurança, então o que isso quer dizer? Quer dizer que hoje são descobertas aqui vulnerabilidades para softwares antigos. Como eles não têm mais suporte, eles não recebem patches. Se você não recebe patches de segurança, você não consegue garantir que esse ambiente está seguro mais. Ou seja, você não está mais em conformidade. Vejam aqui o número de questões que a gente soluciona adotando uma solução realmente que tem todas as necessidades em termos de aplicações e recursos para solucionar o dia a dia de um local de trabalho moderno. Lembrando aqui, como uma última mensagem, para que eu reforce aqui a importância para vocês, do papel que as reuniões, as chamadas, as lives têm hoje em dia. Eu sei que uma das perguntas mais comuns aí que está na cabeça aí de todos os participantes é: eu posso conectar nas lives? Que tipo de segurança está embarcado dentro do Microsoft Teams? Então, não é à toa que nós temos visto aí as maiores organizações, instituições educacionais e grandes companhias de tecnologia terminando a sua transição e adoção do Microsoft Teams no Brasil, justamente porque ele é a plataforma ideal para você não só estar seguro, mas para facilitar a gestão e a conformidade com relação a legislações locais, nacionais, federais, enfim. É super importante entender o poder que essa ferramenta tem e principalmente os recursos que ela vai oferecer aí para todos que estiverem utilizando ela, com muita segurança para compartilhamento de arquivos. Acredito que muitos de vocês, inclusive, tenham notado como se a gente não prepara o compartilhamento de arquivo da maneira correta, a pessoa não vai ter acesso, então aquilo é por design, é o que a gente chama de segurança de confiança zero, para proteger, detectar e responder. Esse é o lema da Central de Segurança da Microsoft, que existe nos Estados Unidos, com mais de 3.500 funcionários trabalhando especificamente com segurança e com mais de $1 bilhão investidos anualmente. Então, é muito importante entender que é isso que você tem acesso quando você utiliza uma solução desenvolvida pela Microsoft, quando você utiliza o Microsoft Teams para criar reuniões mais inteligentes, para que você mantenha os seus trabalhadores focados e parem de se preocupar com questões de segurança e fiquem ali, voltem o seu nível de produtividade, a sua produção intelectual para o dia a dia, para questões do trabalho e não da tecnologia. Então, é justamente isso que a gente quer promover, é trazer uma ponte, uma facilitação para o seu dia a dia. O Microsoft 365 tem uma central de administração. Então, hoje ele oferece para administradores de TI controles regulatórios, onde a gente pode criar reportes sobre todos os usuários de um certo escritório, ou apenas sobre os documentos que estão compartilhados para apenas um usuário, para que você consiga responder a eventuais fiscalizações de um jeito super intuitivo e facilitado, ao invés de ter que unificar informações de inúmeras plataformas, perfeito? Então, isso é muito importante. A escolha das soluções de tecnologia é o que vai te trazer tranquilidade, não só para produzir de um jeito melhor e entregar o melhor resultado para os nossos clientes, mas também para que você tenha tranquilidade no seu dia a dia, esteja seguro e em conformidade. Quando a gente fala de segurança, eu reforcei isso em alguns slides anteriores, porém eu quero trazer um recado bastante importante. Essa é uma segurança que vai solucionar inúmeros cenários, então aqui a gente está falando não só de cenários como a gente está utilizando agora, de periféricos de áudio, na utilização de dia a dia pessoal, mas também de uma solução que vai resolver questões de segurança para grandes salas de reunião híbridas, né? A gente tem soluções do Teams Rooms, que a gente diz aqui, para salas, eventualmente de convenções. Então, a gente está falando de uma solução que vai ser adotada e vai servir realmente para todos os cenários, todos os perfis, e que, como eu mencionei, segue realmente a padrões de segurança de mercado que são importantíssimos. Então, trazendo aqui alguns exemplos de certificações de ISO que são importantíssimos para padrões de conformidades específicos de certas indústrias, eventualmente importante para que você tenha comunicação com o seu cliente dentro de um nível de conformidade que atende àquela indústria específica.
né? Então isso aumenta o nível de qualidade do tipo de serviço que você presta. O Teams tem criptografia de ponta a ponta para os dados em repouso e em trânsito. Então minha voz, nesse momento, está sendo criptografada, né? Os dados que estão em repouso na minha aplicação também estão sendo criptografados e dependem ali e tiram fruto ali de todas as questões e características de segurança de um login da Microsoft, como o Paulo muito bem mencionou, com autenticação multifator implementada, né, eventualmente aproveitando características de hardware para fazer verificação facial, login com fingerprint, estão trazendo para o universo de trabalho com dispositivos, o que já é normal no universo de mobilidade. Então, isso é muito importante, entender o papel que essas aplicações têm no nosso dia a dia e os valores que elas vão carregar para que a gente faça a escolha certa, colhe os benefícios e consiga focar na produção, nas nossas conversas com os nossos clientes, realmente no nosso dia a dia. Então, com uma última mensagem, quero convidar a todos aqui, é claro, como sempre faço ao final das sessões, a acessarem as documentações da Microsoft, né? Hoje a Microsoft tem no Microsoft Learning, ou seja, docs.microsoft.com, toda a documentação relacionada a todas as nossas soluções, inclusive para satisfazer eventuais comunicações com os nossos clientes, verificações de características que são possíveis, verificações de conformidade com certas indústrias. Então, acessem a documentação do Microsoft no docs.microsoft.com e eu conto com vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui o Dr. Fábio Dutra, o Dr. Paulo Sobral, e a MB como um todo aqui pelo convite. É um grande prazer aqui poder ter compartilhado com vocês aqui a visão que a Microsoft tem para as nossas soluções, como a segurança é importante e como nós temos hoje soluções ideais justamente para atender esse cenário. Mais uma vez, muito obrigado. Nós agradecemos, doutor Tiago. Foi muito bom ouvi-lo. O senhor é extremamente didático. Isso quer dizer que o senhor consegue desenvolver o seu pensamento e expor as suas ideias de uma forma clara e trazer até mesmo aos analfabetos digitais, like me, alguma coisa que possa ser aprendido e, evidentemente, colocado em prática. Hoje é absolutamente impossível vivermos sem as ferramentas. E a Microsoft é uma ferramenta, um conjunto de tecnologias, uma empresa que está presente na vida de todos nós de uma forma ou de outra, desde que acordamos até quando nos desligamos, e até mesmo quando isso acontece, ela ainda continua a trabalhar por nós e muitas vezes até mesmo monitorando o nosso sono. Eu sei que as questões são bastante complexas. Eu agradeço, então, mais uma vez a sua participação. Eu acredito que a doutora Mônica fará uma intervenção. Pois não, doutora Mônica, queremos ouvi-la. Boa noite agora, né? Já são 6 horas. Obrigada pela presença de todos aí, vocês estão esse tempo todo. Muito obrigada mesmo, Di, te amo. O doutor Fábio, obrigada, o senhor é sensacional. E aos especialistas Tiago e Paulo, vocês são incríveis, muito obrigada mesmo. Genilton, te amo, obrigada ao AB pela presença e pela oportunidade. Eu gostei muito que eu não ouvi toda vez que a gente fala sobre esse tema, a primeira coisa que as pessoas dizem foi a parte positiva da pandemia. Mas realmente eu não consigo ver nada de positivo em algo que tirou a vida de tantas pessoas que eu amava. Então eu fiquei muito feliz que vocês não falaram isso, acho que é totalmente desnecessário. Mas, enfim, se a vida dá limão, a gente faz uma caipirinha, que é a melhor coisa, né? E vamos seguir em frente. Tiago e Paulo vão guiar a gente aí nesse caminho. Uma coisa que eu observo que eu achei sensacional, antigamente, nas empresas, principalmente nos escritórios de advocacia, não era possível que as secretárias ficassem online, elas não poderiam ficar olhando Facebook, WhatsApp, não havia essa possibilidade. E agora é necessário que isso aconteça, justamente para atender a demanda dos clientes que vêm online, né? Tem muitos advogados aí que fazem as consultas online, tudo agora se virou essa inteligência artificial, né? Essa inteligência digital. Então, eu acho sensacional, acho que essa foi a melhor coisa que aconteceu depois, apesar de não ter parte boa, né? Mas a gente fez essa caipirinha e eu achei legal.
Uma dúvida que eu tenho, doutores, é que com essa nova realidade, que vira uma verdadeira inspeção judicial, né, já que os juízes entram na casa das pessoas, né, eles têm acesso online, apesar de online eles têm acesso, muitos dos assistidos têm pânico, eles começam a apagar as fotos dos computadores e dizem que, não, que o juiz vai olhar as fotos e ele vai conseguir pegar provas que não está... Eles ficam desesperados, é enlouquecedor. Doutora, fica tranquila, já apaguei todas as fotos do meu celular aqui, no caso de traição, o juiz não vai ter acesso. E a minha dúvida é, tem alguma chance disso acontecer, doutor? Eu sempre digo que é impossível, não tem condição, mas essas duas dúvidas. Primeiro, se é obrigatório ele participar da audiência online? Sim, é obrigatório, né? Atualmente é obrigatório, né? O doutor Fábio vai falar até melhor do que eu isso, apesar de que, se você não tiver condição nenhuma, porque a gente não pode negar que tem pessoas que não têm disponível a internet ou até outras coisas, celular é meio difícil, mas a internet é meio complexa, se tiver um caso sobrenatural, até pode ser que o juiz autorize que não haja aquela audiência, mas a princípio ela é obrigatória. Agora, a dúvida principal é, tem alguma chance de essa audiência não ser segura, de roubarem os dados, como houve um boato de que o TST tinha perdido todos os documentos dos advogados, ficaram desesperados, e aí eu estava lendo hoje no Migalhas que isso é boato, felizmente não houve nenhum vazamento de dados e está tudo seguro, os advogados não precisam baixar todos os processos. Essa é a minha dúvida. Meus parabéns, Tiago e Paulo e doutor Fábio, e muito obrigada aí por tudo, viu? Muito obrigado também, doutora. Obrigado mesmo também novamente pelo Genilton ter convidado tanto eu quanto o Tiago aqui para essa live. Mas a realidade é a seguinte. A primeira pergunta da senhora foi com relação à segurança da transmissão, pelo que eu entendi, né? Com relação à segurança da transmissão, como o Tiago Cruz bem explicou, no Teams, por exemplo, o que a senhora está falando, conversando e tudo mais, é criptografado de ponta a ponta, né? A criptografia, para os que não conhecem, parece algo novo, né? A gente fala sobre questões digitais e tudo mais, mas não é não. Lá no Império de César já usava, existia lá a cifra de César. Consistia lá a cifra de César, que ao mandar, por exemplo, um soldado para falar com outro, digamos assim, chefe de Estado, um outro reino, não sei muito bem como eram divididos na época os poderes, né? Mas, digamos assim, ele mandava o seu soldado com a palavra e, se não me falha a memória, mandava uma citale, né? Que ia ali na parte do cinto do soldado com o código, né, com a palavra cifrada ali. Então, por exemplo, amor era Amaruan, né? E se não me falha a memória, tá? Eu posso estar errado aqui, mas no corpo do soldado vinha a cifra, ou seja, 3, 4, 8, 10, 3, 5, 1. E aí o que ocorre, senhores? Quando esse soldado viajava até o destinatário, a qual a mensagem tinha que ser entregue, o que ocorria? Possivelmente esse cara era sequestrado, ou um reino inimigo ia lá e queria saber qual era a mensagem, até porque isso garantia o domínio, por exemplo, de uma região, ou até mesmo política e tudo mais. Então, o que eles faziam? Eles mandavam essa mensagem cifrada. Quando o destinatário da mensagem recebia, ia lá, olhava lá, no caso, acho que era no cabelo, se eu não me engano, do soldado, qual era o código. E aí, o que acontece? Ele pegava a citar, ele estava lá, Amarô, não sei o que lá, então, A, corre 5 casas. Então, A é B, C, D, E, F, G. Aí, a outra letra, a segunda letra, corre 3 casas. 1, 2, 4, 5. E aí, até chegar à frase que de fato existia. Daí, então, a mensagem estava decriptografada, ou descriptografada, melhor dizendo. E aí podia ser lida. No contexto atual, a cifra de César está totalmente ultrapassada, porque um processador do nosso celular, por exemplo, tem capacidade de traduzir um texto em cifra de César em talvez alguns segundos, né, ou milésimos, dependendo. Então, assim, é totalmente ultrapassada. O que aconteceu de fato, senhores, é que foram geradas chaves criptográficas,
alguns desenvolvedores da área de segurança melhoraram essa questão e foram desenvolvendo chaves de 256 bits, 512, 1024 bits, né? Que é a unidade binária que existe na computação, né? Até onde nós conhecemos, né? Não vamos falar aqui de computação quântica, porque ainda não é uma realidade, mas na computação, utilizando lógica booleana, via de regra, é assim que funciona. Existe uma criptografia. Então, o que ocorre, senhores? Quando nós estamos conversando aqui, por exemplo, pelo Teams, por exemplo, a maioria dos aplicativos utiliza esse recurso hoje. O que ocorre? O que eu estou falando aos senhores está sendo exatamente naquele instante cifrado, é enviado esse pacote de dados, é distribuído através dos servidores e está chegando ao destinatário, aos destinatários naquele tempo, naquela fração de tempo. Esse caminho que é percorrido, se alguém faz, por exemplo, um ataque man in the middle, que é o homem do meio, digamos assim, para resgatar essa informação, ele vai pegar um lixo. O que é o lixo? Por exemplo, se eu falei, você vai chegar para ele, e ele não vai conseguir. Às vezes nem chega o áudio, chega uma carambada, digamos assim. Cara, é do caramba, é muito texto ilegível pelo humano. Não tem como, assim, se a gente fosse falar sobre isso, como eu disse anteriormente, eu ia falar muito tempo sobre isso, porque a questão de criptografia é bem complexa. Então, é criptografado de ponta a ponta. Então, você fala, o algoritmo cifra, esse pacote é enviado, estes pacotes são enviados, ele descifra na outra ponta e vocês entendem, porque é decifrado lá. Então, quando alguma pessoa fala, poxa, as pessoas podem acessar meus arquivos e tudo mais, senhores, se vocês não deram permissão no aplicativo, se tratando de um Teams, né, o Thiago pode falar muito bem sobre isso, você não será, digamos assim, hackeado ou acessarão seus dados. Não. O que pode ocorrer é, claro, uma engenharia social para o cara tentar penetrar na live, alguma coisa, mas se o host, né, se o anfitrião não permitir, isso não vai ocorrer de forma nenhuma. Realmente, isso cai naquela linha de boatos, né? Fake news, né? Não é, digamos assim, uma verdade, não. Eu trago a vocês à luz deste conhecimento, de fato, é assim que funciona, tá? Então, os senhores podem ficar totalmente despreocupados com esse procedimento que tem sido adotado aí pelo TJ e por inúmeras outras instituições, não somente jurídicas, que é algo comum, né? Era algo que a gente conversava já no Skype lá no passado e hoje só tem melhorado. Não vejo problema nenhum, é algo comum. As pessoas podem se sentir totalmente seguras em utilizar software de streaming. Tá? Thiago, fale sobre isso. Talvez você seja a pessoa ideal sobre isso. Vou pedir aqui a licença do doutor Fábio Dutra para poder convocar diretamente o Thiago aqui. Está permitido? Então, ótimo. Thiago, fale sobre isso. Diga lá o que você entende sobre o Microsoft Teams e as camadas de segurança utilizado para este cenário e essa dúvida da doutora Mônica Moreira. Eu acho que, poxa, primeiro, obrigado. Eu acho que você me ajudou a contextualizar de maneira perfeita. Acho que os pontos que você colocou são exatamente as conclusões sobre esse assunto. Eu entendo a preocupação, e eu recomendo realmente uma preocupação com isso. É claro que eu falei que as nossas soluções querem tirar essas preocupações da cabeça de vocês, mas é uma postura extremamente responsável com relação ao acesso às informações que vocês têm, ou seja, está preocupado com o nível de acesso que é dado ou não. Esses aplicativos não são desenhados para que eles ofereçam compartilhamentos de arquivo de forma padrão, né? Existe muita segurança envolvida no tipo de compartilhamento de arquivos que acontece dentro deles, para que vocês entendam, por exemplo, o que acontece quando você compartilha um arquivo no Teams. A gente só pode compartilhar arquivos dentro do Teams e interagir com outras pessoas, né, fora aqui da nossa identidade, se é utilizado por trás o OneDrive, que é a nossa solução de compartilhamento de arquivos, ou o SharePoint.
Essas são as duas aplicações da Microsoft que promovem essa comunicação. E aí, por trás delas, existe todo o controle de identidade, para pastas, para nível de aplicação, para arquivos específicos. E é claro que esse acesso não é dado, mas a gente também, existe uma situação onde o inverso é verdadeiro, onde a gente quer promover o acesso. Então, esse é o desenho. Esse é o desenho da solução como um todo. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem acesso a nenhum arquivo como um padrão, certo? Porém, se você precisa compartilhar um documento especificamente com uma pessoa, você consegue ir ali dentro de uma nuvem, né, de compartilhamento segura, como o OneDrive, basta ali clicar com o direito, compartilhar o seu documento e gerar um link seguro. Né? E essa é a maneira realmente de fazer o que a gente chama de controle de acesso à informação. Então, nenhuma informação é acessada, a não ser que você tenha, de maneira prática, oferecido o acesso a ela. Então, isso é muito importante, você consegue revogar, inclusive, acessos a arquivos, e como parte de um padrão de desenho, e aqui a gente começa a encontrar os valores da Microsoft como segurança. Se você notar hoje em dia, um compartilhamento de arquivos do OneDrive, ele não permite que você configure o link, tá? Isso se o seu administrador não mudou nenhuma configuração, um link com mais de 30 dias de validade. Isso quer dizer o quê? Isso já é um padrão que nós estabelecemos dentro da solução, por quê? Compartilhar um arquivo para sempre não faz parte de um desenho de segurança saudável. Né? Geralmente, um acesso ao arquivo ele acontece porque é necessário durante um certo intervalo de tempo. Né? Então, esse mês eu vou acessar aquele arquivo. Às vezes, algumas pessoas trabalham com arquivamento de documentos. Eventualmente, você precisa de acesso permanente. Mas se você vai interagir em um documento, eventualmente com um cliente, um colaborador, um auditor, um analista, ele precisa de um acesso temporário. Então, hoje, isso faz parte do design da criação de links dentro do OneDrive. Né, o que eu mais recebo hoje em dia, o pessoal às vezes me manda e-mail e fala, poxa, Thiago, aquele link que você me mandou há 2 meses atrás não funciona mais. Eu dou um sorriso de orelha a orelha, ele é exatamente desenhado para acontecer dessa maneira. Eu não quero desenhar um acesso que seja para sempre, isso vai dificultar extremamente o controle que eu faria dentro de um ambiente. Tá, ótima pergunta. Tiago, deixa eu te perguntar mais uma coisa, aproveitando que você está aí, vou te usar. Claro, por favor. Quando a gente aceita aqueles... Não tem tanto a ver, né? Mais ou menos. Quando a gente aceita aqueles cookies, né? Você tem que aceitar. Agora, todo site tem aquela maldita esse daquela nome, aceitação, aquela maldição. Não tá esse nome tão coisas. fofo, né? Poxa, exatamente. Tem algum perigo? Não, até porque não tem outra opção, né? Mas por que tem isso? Eles não representam um perigo, é um perigo exatamente. Eles são apenas ferramentas de desenvolvedores de websites e principalmente anúncios, onde, pensa em mim, uma relação básica de site, poxa, eu coloco um endereço aqui no meu navegador, o que a gente imagina que ele faça? Ele acessa o endereço e baixa aquela página para mim, certo? Uhum. É claro que os sites hoje em dia têm um interesse em entender um pouco do que está acontecendo do nosso lado, ou eventualmente acompanhar o seu comportamento em uma próxima visita. Como é que ele faz isso? Ele manda, junto com o site, ele manda um pedacinho de código para a sua máquina, é o que a gente chama de cookie, por isso tem esse nome fofinho, porque é um pedacinho de código. Uhum. Esse cookie é um pedaço de código daquele site, daquele fornecedor específico, que vai se conectar aos servidores, vai fazer o que a gente chama de call home, vai ligar para casa, fornecendo certas informações sobre a sua utilização, eventualmente para promover informações personalizadas para você, por exemplo, recomendações com base no comportamento de compra, anúncios personalizados. Então, é realmente algo para melhorar a sua experiência. É claro que você deve fazer a escolha e aceitar com muita sabedoria. Né? Eventualmente, é claro que isso vai fazer parte de sites que não sejam confiáveis, então é natural que um site de compra, onde você compra suas coisas todo dia, te peça para aceitar cookies, para ajudar a fazer recomendações, acompanhar o seu tráfego aí pela internet, né? Então existe uma questão aí de privacidade envolvida na aceitação dos cookies, Sim. mas é algo que usuários normalmente aceitam para que tenham essa experiência otimizada, para que tenham recomendações mais inteligentes no seu processo de compra, por exemplo, mas deve ser uma escolha feita com sabedoria. Então, se você está acessando um site temporariamente, não pretende voltar a ele, é um jornal de um outro país, né, não tem absolutamente nada a ver com o seu dia a dia, não existe a menor razão para você aceitar cookies, que tem absolutamente apenas essa finalidade, né, eles vão ficar no seu dispositivo, então assuma essa responsabilidade de receber esse pedacinho de código e vão ajudar esses sites. Então, escolham quem vocês querem oferecer essa ajuda aí. Normalmente são os sites do nosso dia a dia normal. Né?
Ótima pergunta, super técnica. Obrigada. Eu vou depois pegar com você, adorei esse seu estilo aí, aparece tudo embaixo, depois você vai me ensinar isso, tá? Com certeza, vamos compartilhar aqui, poxa, tá? Fechado. As legendas estão disponíveis no PowerPoint, na versão moderna aí Sensacional. do 365. Sim, você vai dar acesso às pessoas que têm problema, né, auditivo, muito bom, gostei muito, E a gente parabéns. fala muito de preferência de uso. É o que eu falo, aeroporto, né? Então, necessidade especial e necessidade especial Uhum, temporária, ou necessidade especial situacional. Estou uhum, em um ambiente muito ruidoso, eu estou em um momento onde eu estou sem meu óculos, né? Enfim, são uhum, contextos ali onde ferramentas de acessibilidade não só servem para quem precisa, mas também para promover preferências de uso para o seu dia a dia moderno, né? Legendas são o uhum. caso clássico. Sim, sim. Tá. Doutor Fábio, só posso responder aqui a Diana? Ó, a doutora Diana está perguntando lá de Nova Iguaçu. Diana, saudade de Nova Iguaçu. O que eu acho das audiências virtuais? Sensacionais. Eu fico mais perto do meu filho, por exemplo. Agora eu estou fazendo aqui a live com vocês, ele já veio umas 4 vezes. Mãe, eu fiz um, né, de ladinho, e eu posso ficar perto, posso ir lá dar um beijinho. Quando acabar, já estou perto, não preciso pegar o trânsito. Então, eu acho incrível, sensacional mesmo. E é bom que isso está fadado ao sucesso, né? Com certeza prosseguiremos com isso no futuro. Microsoft está de parabéns e vamos seguir junto aí. Com Obrigada, tá? certeza. Obrigada pelas informações de vocês. Obrigada pelas respostas. Obrigada, Dir. Obrigada, gente. Muito boa, né, doutor Fábio? Muito bem, Genilton. Eu mesmo teria umas 14 perguntas aqui para Pois é, fazer, eu também estou me mas eu segurando. sei que nosso, Nosso nosso, horário. nosso tempo ele é finito, Uhum. embora a tecnologia, e seria até uma das perguntas, se realmente a tecnologia nos está dando mais tempo ou nos está tomando mais tempo, ainda que tenha aumentado uma É. hora de trabalho aí, né, e nós possamos trabalhar distraídos, né, e é muito bom trabalhar distraído, viu, lá no sítio, né, trabalhar, estudar em casa, fazer todas essas atividades sem ter de estar aqui no até o trânsito, né, o tempo que a gente ganhou no trânsito, né, mas as perguntas que eu tenho terão de ficar, com certeza, para uma outra oportunidade, que eu ainda gostaria de ouvir o nosso doutor Soares, né? Nosso doutor presidente da OAB Barra, se ainda estiver conosco, ele estava no trânsito, eu vi. Genilton, eu acho que ele não está mais conosco, né? Eu não o localizei, então... Ele realmente caiu. Não, Caiu, ele teve ele estava no trânsito. no Ele até, trânsito, quando teve uma ingressou, ele estava no dificuldade, carro. mas Não é? mandou um grande abraço para a todos, agradecimentos, tudo, mas é aquele negócio, tem hora que eu mesmo fiquei enrolado aqui hoje na própria OAB, a gente conseguindo um IP não foi fácil. Eu corri, tomei o computador de um colega aqui, que ele está lá fora me esperando, parou a atividade dele, coloquei a minha câmera para correr. E eu queria responder também, se os senhores me permitem. Teve uma pessoa, acho que Diana Ayala, ela tinha conversado, ela tinha colocado uma dúvida com relação à segurança da originalidade de um software, né? Qual o percentual? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas, assim, respondendo rapidamente, quando você utiliza um software original, não foram utilizados nenhum artifício, nenhum artefatos necessários para burlar algum sistema de segurança para você ter o benefício de uso daquele software, né? Então, por exemplo, se eu utilizo um software original, nada foi utilizado ali de maneira indevida para você conseguir utilizar aquele software. No entanto, quando você utiliza um software pirata, digamos assim, não genuíno, tudo mais, o que ocorre? Para que você consiga ter acesso ao funcionamento do sistema, normalmente se utiliza digamos assim, os pirateiros chamam de crack ou alguma coisa desse tipo, que são aqueles softwares que burlam algumas técnicas, né, de validação do software, mas isso impossibilita você ter qualidade na sua segurança do software e, normalmente, esses aplicativos que utilizam essa técnica para burlar o sistema de validação, eles acompanham o software malicioso.
tá? Inclusive, na minha área de estudo, eu pude presenciar software malicioso, né, em ambiente controlado, é lógico, presente em aplicativos dessa natureza, né? Foi criado em laboratório técnico, em ambiente controlado, todo um software por parte dos nossos professores para que nós analisássemos o código, né? Fizéssemos a engenharia reversa desse código e constatamos que, de fato, é possível em softwares piratas, é possível, não só possível, mas provavelmente tem uma chance grande de existirem problemas de segurança em softwares não originais, não genuínos, piratas, conforme artigo da própria Microsoft declarado lá no site deles. Obrigado, Paulo. Vamos passar a palavra do Dr. Fábio para ele Fábio fazer Dutra, a palavra é sua. encerramento aí, né? Muito bem, eu vejo que há um pedido da palavra aí também pelo nosso colega Antônio Carlos. Antônio Carlos, 2 minutinhos para você. Abra o microfone dele, por favor, André. Muito obrigado, senhor presidente. Meus parabéns aos senhores expositores. Estou impressionado com a correção do português de todos, o que me deixa muito alegre. E quanto ao senhor Tiago, ele parece que está falando de dentro da cabine de avião. Eu pensei isso também. É um prazer tê-los no voo comigo. Parece que eu fui piloto até 15 anos atrás, mas isso não dá tempo, não é uma outra história. Eu precisava dizer aos senhores que eu estou trabalhando. Eu sou o presidente do grupo de História e, neste momento, senhor presidente, nós estamos fazendo história. Não é? Da maçã que cai na cabeça do Newton, a roda, o fogo. O nosso expositor Paulo falou daquele que falava da carta. As cartas eram decoradas por um agente que transmitia a notícia criptada, digamos assim, e depois morria. Eles matavam, porque aquela carta não podia ser vista por ninguém. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte: vai ficar, senhor presidente, para uma próxima ocasião, porque eu tenho certeza de que a faixa de frequência 5G, eu notei que ninguém falou no assunto. Eu não sei porque, e estejam tranquilos, eu não faria perguntas que os pusessem em situação difícil. E azar, os senhores não podem falar determinados assuntos. Então, o respeito que eu tenho com a minha experiência de 50 anos de jurista, eu não faria perguntas que os deixassem numa situação difícil. Mas sei que os senhores têm este problema, que não pode, porque nós estamos na época do senhor Snowden, na época do senhor Zuckerberg, e, senhor presidente, eu só queria deixar este título, a faixa 5G. Mais nada, porque senão quem tem que fazer a palestra sou eu, e eu tenho outro trabalho para fazer, que é sob sua orientação e ordem. Muito obrigado aos senhores, obrigado. Esse Genilson é um gênio, hein? Ele cometeu um furto, confessou o furto e não foi preso. Em flagrante, em flagrante. Quer dizer, ele é maravilhoso, guarda o nome desse homem. Ele é muito, muito bom. Senhor Paulo, meus parabéns. Dona Mônica, a senhora foi maravilhosa, a ganhadora do prêmio, Dona Elizabeth, está de parabéns, e o senhor com voz de quem está falando de cabine de avião. Me trouxe saudade da minha vida de piloto. É isso, senhor presidente, para
deixar um wrap-up, que se diz em português moderno, né? E um wrap-up do que eu consegui ver aqui, embora haja muito mais coisa. Muito boa noite a todos e muito obrigado. Eu agradeço, doutor Antônio Carlos. É sempre uma alegria e um prestígio receber a sua presença em nossos encontros. Como também eu teria várias perguntas e não já se torna possível fazê-las, pelo adiantado da hora, nós vamos nos comprometer a buscar outros temas nessa área. Uma delas será essa faixa 5G, né, ouvindo juristas e ouvindo técnicos, né, porque nós sabemos que isso é uma briga para cachorro grande, como se diz, não é uma coisa pequena, mas também a liberdade de expressão visto pelas grandes high-techs, né? O que a Microsoft acha, como estão eu sei que o Zuckerberg aí do WhatsApp, o Facebook, o Instagram e outros aplicativos aí têm passado maus pedaços ou bons pedaços, de um lado com aqueles que querem falar e outro com aqueles que querem ouvir, ou com aqueles que não querem falar e aqueles não querem ouvir, e assim por diante. Mas é um tema que podemos voltar a apreciar em outro momento. Eu apenas gostaria de ouvir as manifestações finais dos nossos convidados. Começo com o doutor Tiago, depois falo o doutor Paulo, imediatamente a seguir, doutor Genilton, não, doutor Genilton é o último, doutora Mônica e doutor Genilton. E aí estaremos encerrando o nosso encontro. Mais uma vez, gostaria imensamente de agradecer o convite e a oportunidade. Foi uma grande alegria poder aqui realmente conversar com vocês e entender como nós podemos agir em conjunto, né, justamente para não só aproveitar essas oportunidades, como para ajudar a nossa economia, o nosso país e as nossas atividades, a nossa indústria a prosperarem. Então, mais uma vez, muito obrigado ao doutor Fábio Dutra, ao Genilton, ao Paulo Sobral em especial, e espero vê-los em breve. Até a próxima, pessoal. Bom, pessoal, muito obrigado aos doutores presentes, ao doutor Fábio Dutra, doutor Genilton Castilho, doutor Tiago Crude, doutora Mônica Moreira e o participante, doutor Marcos Soares, que não pôde ficar aí conosco durante toda a live, mas todos nós entendemos que pode acontecer esse tipo de coisa. Enfim, eu agradeço a todos vocês, a todos presentes na live também. Espero ter trazido luz ao conhecimento dos senhores, das senhoras e dos senhores aqui presentes, tanto aos telespectadores quanto aos presentes na live como palestrantes e mediadores e presidente, doutor Fábio Dutra, novamente. Eu fico muito honrado de ter recebido esse convite, poder colaborar, assim como o Tiago Crude, poder colaborar com o conhecimento, que é muito importante na nossa sociedade e garante, sim, que a gente não caia em golpes de pessoas que não têm a mesma intenção que a nossa, né? Digamos assim. Então, é muito importante que, se nós temos o conhecimento, com certeza, em grande parte das vezes, nós estamos protegidos em poder reagir e responder a determinados incidentes de segurança na área digital, né? E até mesmo ajudar as pessoas que nos cercam a tomarem melhores decisões do ponto de vista tecnológico. Muito obrigado, pessoal, de coração. Doutora Mônica, a senhora... Oi, eu agradeço também imensamente, obrigada ao AB, Genilton, te amo, muito obrigada. Obrigada aos especialistas Tiago e Paulo, vocês foram esplêndidos. Desembargador Fábio Dutra, muito obrigada mesmo. Que bom, né, que a gente pode estar aqui, agradecer a oportunidade, porque essa reunião foi ótima, essa virtualização, né, seria difícil a gente fazer uma reunião dessas se não fosse online, né? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade e a gente se fala. Beijo para vocês. Beijo para todos os presentes também. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Faço minhas as palavras do nosso desembargador, presidente do IMB. Agradeço muito aí ao doutor Marcos Soares da Barra, o doutor Adolfo aqui da nossa OAB, que
ajuda a enviar e envia aos advogados os convites, né, para ajudar a gente aqui na frequência. E o doutor Tiago, o doutor Paulo, e, sem muitas delongas, ao doutor também Antônio Carlos, que indiretamente ele participou bastante da live e já deu uma dica aí para a gente fazer uma próxima, né, doutor Fábio Dutra? 5G, essa banda aí, nós temos que falar depois sobre ela, né, doutor? Ver se vamos colocar isso em pauta. Eu devolvo a palavra, uma boa noite a todos, e devolvo a palavra ao desembargador Fábio Dutra. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez também a todos que estiveram conosco, doutor Tiago Crude, doutor Paulo Sobral, doutor Genilton, doutora Mônica, Antônio Carlos, e vocês todos, você que teve a sorte de ganhar aí o presente, parabéns, e vocês todos que aceitaram os nossos convites, estiveram conosco, nós colocaremos, se não houver nenhuma objeção, após uma devida organização aí, no YouTube, os interessados em reouvir aquilo que aqui foi dito poderão fazê-lo, ok? Muito obrigado, uma boa noite para todos e terminamos o nosso encontro. Obrigada. Boa noite a todos.